Já pensou na possibilidade de vestir uma roupa feita de milho? Parece fantasia, mas representa outra inovação original e sustentável graças à união de marcas esportivas e, consequentemente, o agro. Vamos saber mais sobre esse assunto aqui com o CEO da Speedo. Assista agora a Força do Agro com Joyce Maffezoli. Roberto Jalonetsky, CEO da Speedo Multisport. É um prazer recebê-lo, Roberto. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da nossa história com vocês. Uma inovação na indústria têxtil. A marca esportiva Speedo decidiu apostar em roupas de milho. Olha só que interessante, para produzir peças sustentáveis e reduzir a emissão de gases de efeito estufa em até 50%. Roberto, o que é a bioamida? Olha, a coleção que a Speedo tem agora investido e está aí quase saindo do forno, a coleção Biomida, ela é uma coleção onde a base do produto, vamos voltar um pouquinho aí na cadeia produtiva, a base do produto, a fibra é feita do amido do milho. Então aí nasce a questão do produto em si, que vai virar o tecido e vai chegar na gôndola como produto em diversas formas, mas não é só isso. O tecido começa com essa questão do amido do milho, mas o que envolve todo esse nosso movimento e outras coleções precursoras a essa é todo um trabalho e um movimento em cima da plataforma ESG, com uma conexão muito forte no mundo agro, e que envolve a cadeia produtiva como um todo. Não é só um fio que conecta, não é só a fibra, você tem toda uma questão de auditoria de todo o processo. Hoje, o mercado exige das indústrias, das marcas, não só uma atitude no sentido de um produto reciclado, um produto biodegradável, mas exige atitude. Aqui nós não estamos falando de tendência e moda, a gente está falando de atitude e de consistência. E o que quer dizer isso? Sim, é uma fibra feita do amido do milho que nos conecta com um setor que eu não preciso dizer aqui, né, que praticamente sustenta aí 1/3 do PIB do Brasil. Então tem a questão estratégica, mas tem a questão social e econômica. E isso traz o mercado hoje, o que diferencia as atitudes ESG, de maneira geral, de 1, 2 décadas atrás para as de hoje, é que antes vinha muito conectado com a cultura das empresas, assim como a gente. Mas hoje é de dentro para fora e de fora para dentro. E o de fora para dentro que eu quero dizer é uma demanda do consumidor natural. É perfil do consumidor dessas novas gerações exigir isso do mercado, das empresas, das indústrias de maneira geral, mas não só o produto na ponta, ser reciclado ou biodegradável, ou ajudar na redução de emissão de gases, ou N outras recompensas que a gente tem fazendo esse trabalho. Ele pega a questão da produção de maneira geral, a cultura da empresa. Por isso que eu disse que não é tendência e é uma atitude. Então nós, com a primeira coleção lançada há 3 anos atrás, que é a coleção Green and Blue, com tecidos 100% reciclados e biodegradáveis, e hoje a gente chega na Biomida, que é essa que nós estamos comentando, não são só coleções de produtos que falam a língua do mercado. São produtos, são coleções que têm toda uma cadeia auditada, fios ou fibras homologados, ou seja, uma coisa muito maior. E essa questão de vir de fora para dentro só tem acelerado esse processo e trazido inúmeros benefícios tanto para a indústria, como para o agro, como para o consumidor final. Agora, Roberto, a gente sabe que a roupa é agro, a gente está muito habituado com o algodão. Agora, o milho, ele tem outras empresas investindo, colocamos aqui que é uma inovação. Vocês são pioneiros nessa forma de produzir roupas a partir do amido de milho? Olha, você comentou do algodão, né? Quer dizer, todos eles têm um propósito, e esse propósito com o impacto socioambiental a gente conecta com a nossa estratégia enquanto marca. A questão da coleção Biomida, que é a coleção que utiliza o amido do milho, ela é uma coleção inovadora, né, que a gente traz para o mercado agora, e até onde a gente sabe,
o mercado tem nos recebido como pioneiro. É uma tendência trabalhar desta forma, mas a questão do amido do milho, sim, nós somos pioneiros aí no nosso setor aí de artigos esportivos. E qual a diferença, por exemplo, de produzir com amido de milho e o do algodão? Tem diferença na roupa, na peça? Sim, tem a diferença do ponto de vista de estratégia, do ponto de vista de produção, e aí tem o início. Para conseguir explicar melhor para vocês, vamos voltar um pouco no início da empresa. Estamos falando aí de praticamente meio século atrás. A Speedo hoje é detentora de um market share na casa de 80% quando a gente fala de esportes aquáticos. Tá? Então, é uma marca, uma empresa que tem a relação com a natureza, com o meio ambiente, desde os princípios, desde os primórdios. Então, o que acontece? Nós aprendemos, enquanto cultura, desde o início, a respeitar, vamos falar o início dessa cultura ESG, quando nem nome se tinha tanto, né? Mas a respeitar e a utilizar, ou até a devolver um pouco para a natureza dos benefícios que ela nos traz. Quer dizer, 80% de market share em esportes aquáticos. O que seria do nosso campo de batalha, do nosso mercado, se a gente não cuidasse, não preservasse? Vamos falar de um dos esportes que mais cresce, maratona aquática. Eu utilizo o mar. Como é que eu faço se eu não cuidar? Então isso já vem naturalmente da nossa cultura enquanto marca, enquanto empresa. Trazendo para os dias de hoje, cada processo ou cada tecnologia aplicada por trás do milho ou do algodão, ele tem sim uma coleção que se conecta melhor com os benefícios que esse processo traz. Vamos falar da fibra que é feita a partir do amido de milho. Na ponta, a gente conseguiu trazer para algumas peças de vestuário, mantendo a originalidade da peça. O que eu quero dizer com isso? O que o consumidor quer? Na hora do consumo, né? A conexão com a peça, com uma camiseta feita de biomida. A gente conseguiu, através da tecnologia, utilizar esta fibra feita do amido de milho em algumas peças, como a camiseta, só para citar um dos inúmeros exemplos, sem perder a elasticidade, o conforto e a durabilidade. A gente tem uma outra coleção que é a Green and Blue, que eu comentei há pouco, que é feita 100% de material reciclado, e uma camiseta consome, em média, 4 a 6 garrafas PET. Essa é uma tecnologia e um toque final que a gente consegue na hora que se materializa em produto de fato, que ela é mais positiva se utilizada em outros produtos, né, como uma bermuda. Só dando exemplo de 2 produtos. A coleção Green and Blue é uma coleção onde a gente utilizou bastante a questão do reciclado na nossa linha de trajes, a confecção, trajes de banho, um maiô, uma sunga. Então você tem uma especificidade técnica atrelada à produção e atrelada ao nosso investimento em tecnologia, no backstage aí do produto, na cadeia produtiva, e que nos direciona tecnicamente para determinadas linhas ou tipos de produto. Então, eventualmente, a técnica e a qualidade final do produto que a gente consegue na coleção Green and Blue, garrafas PET, ela não funciona do ponto de vista de consumo para determinada coleção. Isso é muito bom, porque faz com que a gente consiga entregar esse valor, essa nossa visão socioambiental, essa questão de cuidado com o meio ambiente, de forma diferente. Então a gente gera resultados diferentes, gera assuntos diferentes, né? Estratégia de diversificação, e uma serve para cada momento. E aí tem, para fechar com chave de ouro, o impacto na cadeia produtiva e, consequentemente, no meio ambiente que cada uma dessas gera. A gente falou há pouco agora do algodão. O trabalho, o processo produtivo do algodão na nossa cadeia, trabalhado, o algodão reciclado, ele reduz o consumo de água em toda a cadeia produtiva em até 90%. Quando a gente usa em outras linhas recicladas, por exemplo, o poliéster reciclado versus a fibra sintética normal,
eu consigo reduzir em até 59% o consumo de energia. Então eu consigo, veja bem, atender diferentes demandas do consumidor, trabalhar na cadeia produtiva de diferentes formas e gerar impactos na cadeia produtiva e, consequentemente, no meio ambiente diferentes. Então eu estou falando de água, de emissão de gases e estou falando de redução de energia. Muita gente me conhece na Oeste como um personagem oculto do Faroeste, mas eu vou estar agora na frente das câmeras para ser o capitão volante ali, distribuindo o jogo para esses craques, além do Facincani, quem mais, Facinca? Para Alex Miller, para Lele Bepler, para Alfredo Loebelin e, claro, para você marcar ali à frente, sabe quem? Milton Neves! E dia 18, né? Dia 18. Marca aí na agenda, dia 18, meio-dia, do meio-dia às 2, não perde. Bora! Nem todo mundo tem familiaridade com o digital, mas todo brasileiro tem direito de saber o que está acontecendo de verdade. Vem aí a Oeste TV. Assine a Oeste. Faça parte dessa história. Para apoiar mais este projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo 0800 580 2020. Assine agora, nossa equipe está de prontidão aguardando você. Assine já! O agro está totalmente ligado ao meio ambiente. Quando a gente usa o termo que ESG, o nosso público costuma criticar, mas por quê? Falta de conhecimento, falta de informação. Só o termo é novo. O Roberto colocou aqui, as ações são colocadas em prática já há muito tempo. É a mesma coisa quando surgiu o termo sustentabilidade. Todo mundo achou que era agenda globalista, como que iria ser sustentável. São coisas, são ações, práticas que o produtor rural já pratica, o pecuarista, o empresário. É só um novo termo. E você colocou aqui, Roberto, é atitude, não é uma tendência, mas é uma atitude que você já vem tomando desde o início lá da empresa. O custo, não sei nem se chega a ser superior, mas o ganho na competitividade, os benefícios operacionais são inúmeros, compensa, né? Se tiver um investimento maior, porque você está trabalhando com amido de milho, aí não dá para a gente falar também só da roupa de milho aqui, vamos falar do reciclado também, porque tudo são coleções diferentes, mas tudo é em prol do meio ambiente. E isso também é qualidade de vida, é qualidade para o ser humano. A gente falou de tendência e eu costumo ligar a questão da tendência muito como uma coisa sazonal e temporária. Ela pode durar muito ou pouco, mas ela é cíclica. Quando eu volto para a questão da atitude, nós estamos falando de uma coisa perene, que ela veio para ficar, ela vai se adaptando às tendências momentâneas de mercado, mas essa questão da sustentabilidade, muito atrelada hoje em dia ao agro, e essa nossa coleção Biomida mostra isso, e N outras frentes mostram isso. Agora, por que talvez a gente passou por um momento onde se rotulou demais, onde se criticou demais? Porque passou-se por um boom, o que é bom, porque aí você abre o campo, né? Quer dizer, traz isso à mostra para um número maior de pessoas, para uma população maior, mas é nítido e é fato de que a questão ESG, a questão socioambiental de maneira geral, ela já deixou de ser uma atitude marqueteira e midiática. E hoje, pensando enquanto empresa, ela é uma atitude, além de ser obrigação, ela é uma atitude rentável. Ela é uma atitude com viés financeiro e que tem todas essas reverberações positivas no mercado. Então, por isso que eu falo que não é uma tendência, um momento, uma opção das empresas. Há pouco a gente falou que isso é uma força que está vindo de fora para dentro. Então, o mercado tem imprimido isso nas empresas e não vai voltar. E como é uma tecnologia nova, é um processo relativamente novo, pelo menos no mundo dos artigos esportivos, dessa forma que a gente tem apresentado ao mercado com essas coleções, eu te diria que o custo não é mais alto, mas ele é diferente. Porque por hora, nós estamos no início, numa escalada. Veja que hoje 5% da nossa produção já é feita dentro desse guarda-chuva sustentável. E a gente pretende até 2027 bater a casa dos 18% de toda a nossa produção,
que eu quero dizer com isso? A gente tende a triplicar em 2, 3 anos, mas ainda é o início. Então, todo início, quando você desenvolve um novo processo, uma nova tecnologia, ele naturalmente requer mais pesquisa, mais desenvolvimento, e isso gera, sim, um custo maior no início dessa história, desse ecossistema de produção sustentável, mas que é, de certa forma, combatido ou compensado com uma série de questões que a gente obtém lá na frente. A redução do consumo de água, uma produção de maneira geral mais eficaz e consequentemente mais ágil, ou seja, no mesmo período com a mesma estrutura eu consigo produzir mais, uma redução no gasto de energia, consequentemente uma redução na despesa. Então você tem um início talvez mais custoso, mas que, se bem trabalhado ao longo da cadeia, ele, além dos benefícios para o mercado, para o ambiente, ele traz benefícios e eu te diria que compensa. Como que é identificado no mercado o produto, por exemplo, isso aqui veio do amido de milho? Muito bom. Aí vai todo um trabalho de aculturamento do mercado, como a gente falou, e essa é uma parte super importante. Por isso que eu sempre falo, não necessariamente nestas coleções que a gente tá enfocando aqui, mas de maneira geral, o produto em si, ele é só um ponto, uma peça-chave do ecossistema que é tangível e que faz com que a marca traga a sua cultura, o seu valor ao consumidor final, né? Quer dizer, ele tangibiliza o relacionamento entre marca e o que ela quer passar, conteúdo, cultura, e o consumidor final. E por que eu falo isso como pano de fundo? Porque a gente tem um trabalho muito forte, né? O periférico, porque a gente fala da camiseta de Biomida, a gente visualiza só a camiseta, mas tem todo um movimento que vai desde um tag, né? De uma etiqueta de identificação no ponto de venda, todo um trabalho na mídia, todo um trabalho de aculturamento nas redes sociais, nos pontos de venda, sejam eles próprios da marca Speedo ou os nossos mais de 6 mil parceiros aí, pontos de venda no mercado, onde a gente faz uma entrega completa. Então eu não chego num ponto de venda de forma não estratégica para vender um produto. A gente vende um pacote, um ecossistema onde eu consigo expor o produto e, ao mesmo tempo, seja no ponto de venda ou nas redes sociais ou na mídia de maneira geral, levar essa cultura, e aí eu começo a girar um ciclo virtuoso onde eu consigo levar e alertar o consumidor não só sobre a importância, mas no momento do ponto de venda, né? A maioria, hoje a gente fala que 70%, 80% da decisão de compra é feita no ponto de venda, né? Então, isso no varejo brasileiro de maneira geral. Então a gente se preocupa em preparar o consumidor antes, através da mídia, através das redes sociais, através dos nossos atletas e eventos, né? São os veículos, as ferramentas que a gente usa, e no ponto de venda. Pô, acabou por aí? Não. Dessa forma ele consegue se aculturar e identificar no ponto de venda. Não acabou por aí, porque a gente diz que a jornada de compra do consumidor, ela não termina aí, né? Ele adquiriu o produto e a relação com a marca continua. Então a gente, pós o ato da compra, o consumidor foi lá e comprou, a gente continua monitorando o mercado através do nosso centro de pesquisa e desenvolvimento e continua municiando o mercado, o consumidor final, dos efeitos, só como exemplo, dos efeitos positivos que esse ato dele trouxe para o mercado, trouxe para o ambiente, que fecha essa questão que você falou do ônibus que ele pega, que polui. Então ele vai lá, ele compra, ali na frente ele vai continuar sendo municiado de informações através da estrutura da Speedo, onde ele vai se conscientizar cada vez mais de que o trabalho, ou a parceria dele com o meio ambiente ou com a marca tem um efeito colateral, né? Você tem os produtos que se decompõem de forma muito mais rápida, e isso é o pós-venda, né? Porque quando ele comprou, o produto está ali. Então é um processo contínuo que não é 360 graus, né? Ele não para nunca. Pausa rápida aqui no programa para um alerta importante. Se você sente dores constantes nas articulações, nos joelhos, nas costas ou nas mãos,
Atenção, não é normal conviver com dor todos os dias. E por mais que digam que é coisa de idade, isso não é verdade. A dor mostra que seu corpo está pedindo ajuda e hoje você pode fazer algo para ele, não é mesmo, César? É isso aí, Cauti. Tem muita gente que já nem lembra como era viver com disposição. Acorda cansado, dorme mal, evita sair de casa porque tudo incomoda. E pensando nisso, a Vitae Gold desenvolveu o Vitae 7 em 1, que é um suplemento natural que reúne os 7 compostos mais eficazes no combate às dores e inflamações, todos com comprovação científica, Cauti. É isso aí, olha só, vamos dar uma olhada aqui nessa cápsula onde tem magnésio, cúrcuma, colágeno tipo 2 e outros ativos que trabalham juntos e eles ajudam a desinflamar, a proteger as articulações e reconstruir as cartilagens. Uma fórmula pensada para quem quer mais mobilidade, mais conforto e mais qualidade de vida. E você sabe como é, né? Quando a dor começa a diminuir, o corpo responde, a disposição volta, o sono melhora, a energia aparece, não é milagre, é ciência, é constância, é cuidado com você. Ligue agora para 0800 291 2200, vou repetir, 0800 291 2200, 100 primeiros que ligarem garante 70% de desconto, frete grátis para todo o Brasil e parcelamento em até 12 vezes sem juros, Cauti. E ainda tem um presente, ligando agora você leva um relógio inteligente de brinde, isso mesmo, um relógio com monitoramento de saúde, batimentos cardíacos, qualidade do sono e outras funções para acompanhar o seu bem-estar no seu dia a dia. Agora, a produção de biomida, ela pode atender a grandes volumes aí da indústria da moda? Nós já temos capacidade para isso? É um início, eu acho que nós teremos capacidade, temos que ter obrigação, e aí eu acho que é uma mistura do consumidor, né, a demanda, como a gente falou, de fora para dentro, e uma questão da iniciativa privada que tem já em larga escala investido, né? A gente está no começo dessa escalada e acredito que vamos sim chegar no momento, em especial da biomida, até porque fazendo aí essa correlação que a gente falava há pouco, né? Quer dizer, acho que o agro, ele naturalmente, ele já nasce ESG, né? Ele já nasce com toda essa característica pelo que ele é e pelo que ele representa no Brasil, não tem como ser diferente. Então eu acho que a continuidade, a escalabilidade desse processo está no alerta e na conscientização da iniciativa privada misturada com a iniciativa pública, porque uma vez que eu venho do braço público, com incentivos, com conscientizações, abrindo a estrada, a indústria, a iniciativa privada vai surfar, já está surfando essa onda. Acho que o clique, né, a virada, vai ser a hora que a privada e a pública conseguirem se falar de forma mais eficaz e criar uma estrutura de incentivo, de divulgação e facilitando, aumentando a velocidade desse processo que vai acontecer de maneira natural. Só que se a gente tiver esse casamento, a gente vai ter uma velocidade maior e vai ter uma abrangência muito maior, onde todos ganham, né? É muito melhor, a gente costuma dizer aí no dia a dia, que é muito melhor prevenir do que remediar. E nesse caso é um pouco disso, mas precisa de uma união de forças e de uma ajuda para que todos se conscientizem mais rápido disso. E o uso da biomassa do milho não compete com a produção de alimentos, porque a gente já sabe que do milho aí produz os salgadinhos, produz ração para suínos, para aves, para bovinos. E agora a gente tem mais um destino, produzir roupa. E a gente sabe que o Brasil tem capacidade de ampliar a produção. É uma forma de até estimular o produtor a produzir mais, porque qual que é o desafio do produtor? É o destino da produção dele. Se ele tem um destino, ele pode produzir mais. Sem dúvida nenhuma, acho que quando a gente fala do efeito, a parte sócio, né, que a gente estava falando social, eu acho que um dos legados que todas as indústrias, marcas e empresas podem levar, e já estão levando assim como nós, é exatamente esse. Vamos falar aí, utilizando esse teu exemplo, que é a variação sobre o mesmo tema. É mais uma fonte de receita adicional
sobre o que aquele produtor local, sobre aquela região já estava fazendo. Então, a bioamido, o amido do milho, quer dizer, essa história toda, ela ia antes para determinados fins, para o salgadinho, como você deu exemplo, nesse mundo mais industrializado, e hoje ela entra na confecção, ou seja, temos aí um papel e queremos levar e alertar a sociedade e a indústria de maneira geral, que a gente tem que ter essa consciência de fazer o mercado ser cada vez mais sustentável e trazer oportunidades para esses pequenos e locais produtores enxergarem a potência que eles têm na mão, né? A diversidade, a versatilidade do que eles já fazem. Mas eles precisam de palco, a gente precisa ajudar na questão de dar mais protagonismo a esses produtores locais. Porque é a combinação do pequeno, do médio, do grande, não é um setor ou um tamanho de player de mercado. Tem que ser uma coisa conjunta. E dessa forma a gente consegue levar isso até esses fabricantes ou produtores locais. E a Speedo, ela trabalha com artigos esportivos sem ligação total com a natureza, né? Com qualidade de vida, com bem-estar. A gente está aumentando aí a longevidade, mas é importante a gente viver mais, mas sempre com qualidade de vida. E aí o esporte entra nessa questão. E a gente falava aqui antes nos bastidores que o brasileiro está se habituando a essa cultura, né? De se preocupar um pouco mais com o exercício. A gente sabe, já é provado, colesterol é uma das doenças que fazendo o exercício você consegue substituir um medicamento pelo exercício. É interessante porque a combinação, né, da longevidade que a gente está buscando e já atingiu hoje em dia de maneira geral, ela vem da questão da prática esportiva e vem da questão da alimentação, né? A saudabilidade é um combinado disso. E eu costumo dizer que nós não vendemos produtos, né? Nós vendemos Speedo. A questão não é sobre o produto, né? É sobre atitude, sobre conceito. E aí o momento de marca que a gente se encontra com todas essas estratégias que a gente vem comentando aqui é sair do nosso nicho de esportes aquáticos. Só fazendo um parênteses, a gente sempre fala, né, o Brasil é o país do futebol, e é mesmo, mas o primeiro esporte da criança é a natação, né? Então, pegando esse nosso berço, onde hoje a gente atinge e trabalha para manter e crescer esses 80% de market share, qual é a forma de se fazer isso, né? Conectando com isso que você acabou de mencionar, que é o que a nova geração está trazendo cada vez de forma mais forte e mais firme e mais acelerada para o mercado. A gente tem feito um movimento que a gente carinhosamente apelidou de anfíbio, onde a gente não deixa a água para trás, mas a gente utiliza a força, né, da água, todo o nosso share of mind atingido ao longo desses 50 anos, para trilhar um caminho na Terra, através de N outros esportes e categorias. E isso tem a ver não só com a prática esportiva. É interessante que há quase 20, 30 anos, a fusão entre moda e esporte fez com que a gente chegasse no momento que a gente está hoje, onde nós estamos falando muito mais de um lifestyle, e é isso que nós estamos construindo enquanto marca. É um lifestyle esportivo, não é um praticante de futebol, de natação ou de basquete ou qualquer outro esporte, né? A gente vê agora recentemente o crescimento das equipes de corrida, dessas corridas de rua ou de esportes aquáticos como a maratona aquática, e elas têm para essa nova geração, um dos novos points, um dos novos pontos de encontro dessa nova geração tem saído e deixado de ser somente o barzinho, no sentido do happy hour, daquele local de confraternização, e tem virado também as equipes de corrida e as provas de maratona aquática. Então isso mostra que a gente está numa era onde não é a prática esportiva, e sim o lifestyle esportivo, de maneira geral, onde você consome produtos e tendências de saudabilidade, não só de esporte, somente descansando na sua casa, né, o Comfyware que lançaram, né, que explodiu na época da pandemia, que é o Comfortwear, mas é o visual esportivo. Hoje o consumidor pode passear no shopping, pode passear numa praia, viajar ou mesmo trabalhar, né? Acho que o trabalho é um ambiente interessante para mostrar
que o esporte deixou de ser uma categoria ou várias categorias esportivas e passou a ser atitude, passou a ser lifestyle, porque você tem uma série de profissões onde antes tinha uma exigência de um dress code, de uma forma de se vestir diferente, e hoje, naturalmente, em quase todos os setores, a gente consegue adotar essa demonstração de eu faço parte desse mundo mais saudável, mais ativo, através da nossa vestimenta, da nossa roupa, né? Uma forma de se comunicar com a comunidade. É isso aí, um estilo de vida além da estética, né? Saúde em primeiro lugar. Roberto, muito obrigado aqui pelas suas informações, pela sua participação aqui. Foi um prazer recebê-lo. Obrigado a vocês, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Espero estar aqui em breve com mais novidades. E é isso aí, saúde aí. Vamos praticar alguma atividade esportiva. Quem ainda não pratica, vamos sair do sedentarismo. Amanhã a gente se encontra aqui em A Força do Agro.